Salve, salve nação, meus amigos, uma vez mais aqui no nosso canal Fla-Toulouse. Gostaria que você chegasse aí deixando o seu like, a sua inscrição, é muito importante para o nosso trabalho e também o seu comentário é o mais importante. Vamos trazer aí repercussão aí do canal Jovem Pan Esporte, falando sobre essa última vitória sobre o Cuiabá e também a despedida de Filipe Luiz e Rodrigo Caio. Vamos lá, direto pro vídeo, sem muita enrolação. No final, deixo breves comentários, valeu? Vamos lá. Mas agora a gente vira a página, vamos falar do Flamengo, venceu o Cuiabá por 2-1, Rodrigo Viga. Segundo tempo, tava 2-0 pro Flamengo, aí o Cleison fez de pênalti. Eu até achei que o Cuiabá ia empatar o jogo, Viga, pelo que tava ali se desenhando no desenrolar da partida, na reta final. Mas não, vitória do Mengão, 2-1, Viga. Parabéns. Só, 3 pontos a mais e nada além disso. Nada além disso, porque se você olha o jogo como um todo, o Flamengo teve muito volume ofensivo. Beleza, é verdade. E lá atrás? E o sistema defensivo? Por isso que eu sou saudoso do Rodinei, viu, Piperno? Por isso que eu sou saudoso do João Gomes, entendeu? De outros jogadores que foram embora, que não poderiam ter ido embora. Não é porque era antes do Mundial de Clubes, não. Não poderiam ter ido embora sem uma peça adequada de reposição. Defensivamente, mesmo sendo comandado pelo Tite, viu, Pedro, Piperno, Bruno, Flávio, ouvinte, espectador, internauta desse Canelada da Jovem Pan. É um time ainda com debilidades e fragilidades. É um time que, na plenitude, não transmite credibilidade, não transmite confiança para o seu torcedor. Haja visto o que aconteceu hoje no Maracanã. Venceu por 2-1 e teve um pênalti que foi marcado, depois foi anulado pelo VAR. Agora, é do tipo de pênalti que é bastante questionável. Vamos supor que tivesse sido marcado aquele pênalti. Provavelmente 2-2 contra o Cuiabá. E aí dá para defender um time que empata com o Cuiabá, precisando de vitória por muitos gols, como aquele com potencial para conquistar o Campeonato Brasileiro? Sincero, honestamente, com todo respeito ao torcedor do Flamengo, acho que o Flamengo não fez por merecer, não merecia em nenhum momento a conquista desse brasileiro de 2023. O campeonato foi ofertado pelo Botafogo, a Palmeiras e a Flamengo. E aí foi hora de mostrar competência. O Palmeiras foi muito mais competente do que o Flamengo, que continua sendo um time instável, de oscilações, que não transmite confiança, não transmite credibilidade. E meu grande medo era que o Flamengo tivesse eventualmente ganho, o que não vai acontecer, esse Campeonato Brasileiro de 2023, e todos os excrementos, besteiras, erros dentro e fora de campo fossem amontoados e colocados debaixo de um enorme tapete. Então, fica tudo escancarado. E esse jogo de hoje, uma vitória, eu não diria suada, mas que poderia ter sido um empate contra o Cuiabá, meio de tabela, deixa bem claro que o Flamengo não foi merecedor de lutar pelo título de 2023. Concordo. Embora a chance a ele tenha sido dada, viu, Pedro? E hoje as homenagens ao Filipe Luiz, também ao Rodrigo Caio, mas num jogo que o Flamengo precisava ali da vitória e tal. Vi torcedor questionando isso, Rodrigo Viga, que a homenagem podia ter sido feita, tem que fazer homenagem mesmo, 2 atletas que estão na história do Flamengo e com uma baita carreira no futebol, mas hoje precisando da vitória. Jogo, né, numa dessas, Flamengo brigando pelo título também. Hoje essa vitória foi importante para confirmar, quem sabe, o Flamengo na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Será que não podia ter deixado a homenagem um pouquinho de lado, tal? E aí, Viga? Olha, ele entrou com o Filipe Luiz. Filipe Luiz é gigante, 38 anos de idade, esse vai parar, vai pendurar a chuteira, vai aposentar, vai continuar militando no meio do futebol, inclusive não como dirigente, ele quer ser técnico de futebol e diz que os times dele serão times ofensivos para frente. A ver, como dizem os amigos aí, conterrâneos do Abel Ferreira. O Rodrigo Caio, que é de problemas sucessivos de lesão, que comprometeram muito o jogador que ainda tem 30 anos de idade, se não me engano, e ainda, em tese, teria muita lenha para queimar se não fossem as sucessivas lesões, especialmente de joelho. Olha, eu não vou nem criticar nem defender, porque quem vinha sendo titular na lateral esquerda do Flamengo era o Ayrton Lucas, e nos últimos jogos ele não se ouve muito bem. E eu venho dizendo isso aqui durante toda a temporada. Ayrton Lucas não casa, não combina com o Cebolinha e vice-versa. Porque o Ayrton Lucas é o cara que ataca o vazio, ataca o espaço. Quem está preenchendo aquele vazio, aquele espaço, é o Cebolinha. Então, para ter o Ayrton Lucas como lateral, até cabe a possibilidade de jogar com o Filipe Luiz. E o Rodrigo Caio entrou no segundo tempo. Mas o problema vai muito além disso. O Flamengo tem que ser um time mais equilibrado, mais regular, mais estruturado. Não adianta você achar que do meio para frente resolve e do meio para trás é o que tiver que ser. Não. Você tem que ter um time uniforme.
defesa, começando pelo goleiro, que falha muito, linha de zaga, meio de campo. Tem uma onda aí no futebol brasileiro, que eu sou muito crítico, tem técnico achando que não se vence futebol passando pelo meio de campo. Eu sou daqueles que continuam acreditando, viu? Futebol se ganha e se perde pelo meio de campo. Meio de campo coeso, consistente, equilibrado e criativo. Tudo isso e mais um pouco foi o que não teve o Flamengo nessa temporada, Pedro. Bruno Prado, analisando essa vitória do Flamengo por 2-1 no Maracanã, o Flamengo que conquista uma vitória e dá um passo importantíssimo na briga pela vaga direta à Libertadores da América, fase de grupos da Libertadores 2024, Bruno. É o que restou, né? Uma vaga na fase de grupos. Era um time que poderia fazer muito mais. Teve um ano realmente bem complicado, bem caótico. E talvez acho que está caminhando mesmo para ser um ano de mudança aí de elenco, de ruptura. Hoje se despediram 2, Rodrigo Caio e Felipe Luiz. É um ano que o Gabigol termina na reserva e muitas vezes não entra nos jogos, como não entrou hoje de novo. Um ano que o Everton Ribeiro termina na reserva. Também hoje com o Tite ele é claramente reserva do Arrascaeta. O Tite não pensa, em nenhum momento tem escalado os dois juntos ali. Um ano que o Bruno Henrique, né, tem lesão, volta bem em alguns momentos. Esse ainda hoje ficou no banco, mas é um cara titular, reserva ainda, né? Gabigol e Everton Ribeiro estão terminando reservas mesmo. Então pode ser um ano de uma mudança na base do time, uma ruptura. Vamos ver o que vai acontecer ano que vem. Mas pelo que... Um parênteses aqui, rapaziada. Você renovaria com o Everton Ribeiro jogando o que jogou esse ano? Não é falta de agradecimento ser ingrato ao jogador. O jogador não está com a idade avançada, lógico. Mas, com todas as vezes que entrou, raras as vezes ele fez um bom jogo. Você renovaria? Eu, na minha opinião, ele tomará lugar de um possível jovem jogador que o Flamengo poderia trazer para o lugar dele, que seria muito mais proveitoso. Essa é a minha opinião, gostaria de saber a sua, valeu? Não esquece de deixar o like e a inscrição, hein? Valeu, vamos lá. Foi o ano do Flamengo, é isso, é vaga na Libertadores mesmo. O jogo de hoje foi também uma amostra desse time, que o Flamengo chegou a ter um ou outro bom jogo no ano, não foram todos os jogos ruins, ele teve alguns jogos muito bons no ano, mas de maneira isolada, né? Grêmio em Porto Alegre na Copa do Brasil, virada contra o Atlético em Minas, tem alguns jogos bons, Palmeiras recentemente 3-0. Palmeiras e Fla-Flu na Copa do Brasil também, né? Sim, verdade, Fla-Flu na Copa do Brasil foi muito bom, então tem alguns momentos, mas hoje mesmo teve momentos bons do Flamengo. O primeiro gol é um gol muito bonito, o gol do Luiz Araújo, não só a finalização, a jogada, bola bem trabalhada, um gol coletivo e uma bela finalização, mas ao mesmo tempo, como o Viga lembrou, tomou um gol de pênalti, teve um pênalti marcado para o Cuiabá e depois desmarcado pelo VAR, que eu acho que o VAR acertou ali. Eu também acho que o jogador se jogou mesmo. Até que se ele não se joga, acho que o Pulgar atingiria ele. Mas ele se joga e acaba o árbitro desmarcando o pênalti, né? Mudou depois da revisão de vídeo. Mas é um time que correu o risco de tomar um empate. Faz um belo gol, dominava o jogo e ao mesmo tempo, no mesmo jogo, correu o risco de tomar um empate. Então é um time que oscila muito e foi assim ao longo da temporada. Fábio Piperno, o Flamengo que abriu o placar com o Luiz Araújo aos 6 minutos, depois Pedro, já nos acréscimos da primeira etapa. Segundo tempo, o Cleison fez de pênalti, aliás, 2 pênaltis, né, que foram marcados para o Cuiabá. O primeiro, o árbitro foi olhar no VAR e voltou atrás. Nesse segundo, acabou confirmando Cleison, portanto, Flamengo 2, Cuiabá 1, Fábio Piperno. Olha, todo mundo desse bloco da frente, né, desses times que brigam pelo título, né, todos eles nessa reta final tropeçaram contra algum time ruim, jogando em casa, em resultados muito inesperados. O Flamengo, por exemplo, perdeu em casa para o Santos. O Palmeiras também conseguiu essa proeza. Foi em Brasília. Exatamente. O Palmeiras em Barueri, né, os dois jogando aí fora dos seus estádios, mas de qualquer forma perderam para o Santos. Aí, Viga, você vê, o Atlético Mineiro foi derrotado em casa outro dia pelo Coritiba, né? Outro time já é um time de Série B. Então, o Botafogo nem se fala. Botafogo, vamos até poupar a paciência aí da nossa audiência em relação a isso. Então, o Grêmio, por exemplo, outro dia foi derrotado em casa pelo Corinthians. Então, foi realmente um campeonato de muita irregularidade até esse bloco da frente. Agora,
Flamengo, sem dúvida nenhuma, eu acho que com uma comissão técnica competente como tem agora, o Flamengo, pelo menos, ele vai ter uma vantagem para a próxima temporada. A comissão técnica vai ter um diagnóstico melhor para fazer a reformulação necessária. Já começou agora, inclusive. Então, acho que o Flamengo vai passar por uma mudança de elenco muito profunda em 2024. É impressionante como gasta dinheiro em algumas posições e não consegue as soluções convenientes. Por exemplo, no caso de goleiro, é uma delas. Cadê o Santos, né? Nem se fala mais do Santos. O Santos até o Santos foi goleiro de seleção brasileira com o Tite. Quer dizer, hoje o Santos vira o terceiro goleiro e veja, o Rossi é um goleiro de nível bastante questionável, para se dizer o mínimo. Então, e lateral direito? E lateral direito, Piperno? O Flamengo tem 3 e não tem nenhum. Próximo é o melhor que está por vir. Então, deixaram o Rodinei para lá, para onde? Para Grécia, né? Futebol da Grécia. Não pode perder para o futebol da Grécia, com todo respeito aos gregos, né? É isso aí, meus amigos. Até aqui o vídeo de hoje. Gostaria que você deixasse a sua opinião aí também sobre esse assunto aí. Rodinei, deveríamos ter segurado o Rodinei, ter oferecido um contrato maior ao Rodinei pelos 6 últimos meses que ele jogou em 6 anos? Meus amigos, a minha opinião é que o Flamengo tem que correr atrás de um lateral direito bom no mercado, de pelo menos 1 ou 2 zagueiros, porque o Rodrigo Caio está parando. E possivelmente o Davi Luiz também não fique no Flamengo. Lateral esquerda, tem que procurar um cara bom também para disputar a vaga com o Ayrton Lucas. No meio de campo nem se fala, já faz anos que estamos pedindo um meia, não para substituir De Arrascaeta, para brigar por vaga com De Arrascaeta. Muito possivelmente virá o Nicolas de la Cruz, mas podem jogar juntos, visto que o De Arrascaeta gosta muito mais de jogar pelo lado esquerdo e o Nicolas de la Cruz, ele joga em quase todas as posições do meio de campo e bem. Veremos, meus amigos. Não sei se não vai ser preciso também um centroavante, porque quando esteve na fase ruim Gabigol e Pedro, o Flamengo sofreu e sofreu muito. Deixe a sua opinião aqui nos comentários, não esqueça de deixar sua inscrição e também o seu like. Tamo junto, até o próximo vídeo, rapaziada. Fui!